Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, voltando para o nosso capítulo aqui de Gálatas, capítulo 1, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que se ele estivesse, no versículo 10, se ele estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, servo ou escravo, não é? Porque um escravo, ele tem que agradar ao seu senhor, só. E um apóstolo, que é um enviado, ele tem que ser idôneo para levar a mensagem que lhe é designada. É isso que é o apóstolo. E quando ele vai continuar aqui na sua defesa da posição que ele ocupava, no versículo 11 ele já falou que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, não foi um filósofo, um escritor muito inteligente que inventou isso, né? Mas é de Deus. Ele fala no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi revelado para ele, a verdade é revelada. A verdade não é montada, não é montada por pessoas inteligentes, ela é revelada e foi revelada para os apóstolos. Quando a gente lê o Evangelho, com um pouquinho de atenção, nós podemos conseguir entender o que é uma revelação, né? Você pega, por exemplo, Lucas ou Mateus, escrevendo sobre o Senhor Jesus no monte, no Getsemane, que os discípulos estão dormindo, ele vai, se adianta um pouco e fala: Pai, afasta de mim este cálice, não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua, tal. Agora, se os discípulos estavam dormindo, quem que anotou aquilo? Porque ninguém escutando ele. E veio um anjo e o consolava e tal. Quem viu esse anjo? Quem viu esse anjo consolando? Como souberam disso? Como Lucas escreveu isso, ou não sei se Lucas, ou Mateus, ou Marcos, como foi isso? Porque é uma revelação. O escritor recebeu uma revelação direta do Espírito Santo para escrever aquilo que aconteceu nos momentos em que o Senhor Jesus não estava publicamente visível, não havia testemunhas para escutar o que ele estava falando. A oração dele, por exemplo, no Getsemane, não tinha ninguém escutando. Era só ele ali sozinho. E muitas outras situações, quando nós lemos que o Senhor, sabendo o que havia nos seus corações, disse tal coisa. Como é que ele sabia o que estava no coração das pessoas? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele é onisciente. Mas chegamos então no versículo 15, Paulo revelando mais uma verdade importante. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isso aqui já nos dá uma ideia muito boa de que as coisas não acontecem por acidente. Paulo não foi alguém que de uma hora para outra Deus resolveu usá-lo. Não. Do ventre da mãe dele, ele já tinha sido separado. Quando ele foi concebido, Deus falou: esse aí eu quero. Eu quero esse aí. Aí ele cresceu, foi na escola, aprendeu judaísmo, né? Ele fala, entre os da minha nação, né? Não havia, eu era um dos melhores, tal, em judaísmo, tal. Ele vai falar isso, não sei se é aqui em Gálatas ou é em outra carta. Tudo isso veio depois, mas desde o ventre da mãe dele, você fala assim, se Paulo quisesse mudar o rumo da vida dele, não ia conseguir. Se no dia que ele foi para Damasco, ele decidisse ir para outra cidade, não ia acontecer. Porque Deus estava no comando e no controle de tudo. E ele precisou aprender isso na hora da sua conversão, lá no caminho de Damasco, ficando cego, não caiu do cavalo, como em alguns filmes, né, e alguns desenhos animados mostram, porque ele caiu por terra, mas normalmente um religioso, ele era um fariseu, né, um fariseu bastante rigoroso, não usavam cavalos. Eles viajavam a pé ou, no máximo,
de jumentos ou de mulas, mas não usavam cavalos, né? Porque o cavalo, Deus no Antigo Testamento proibiu aos israelitas multiplicarem cavalos. Tanto é que Salomão desobedeceu essa ordem e criou as suas cavalariças, que ficaram famosas, porque Deus não queria que Israel confiasse em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É dito lá no Antigo Testamento. Então, certamente, um religioso não iria viajar a cavalo, assim como nós encontramos aquele falso profeta lá no Antigo Testamento, que estava viajando com sua jumenta, quando ela, então, repreende, né? Quando a jumenta fala. Mas, então, quando aprouve a Deus, percebe de onde começa? A história começa lá em cima. A história não começa aqui na Terra. Ninguém pode falar assim, não, eu me esforcei e tal para ser um grande pregador. Não, aprove a Deus. Aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe, versículo 15, me separou e me chamou pela sua graça. E só podia ser por graça, porque ele era um homem ímpio, ignorante, mas na sua ignorância ele praticava impiedades, mandando para a morte cristãos. Ele perseguia o próprio Cristo, porque o Senhor fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Revelar seu filho em mim para que eu pregasse aos gentios, não consultei a carne nem o sangue, fala no versículo 16 de Gálatas 1. O que isso quer dizer? Ele não pediu autorização de ninguém, ele não foi para Pedro, falou, Pedro, olha, eu queria que se autorizasse aqui, eu recebi essa missão de pregar o evangelho, mas eu não quero fazer isso sem uma autorização oficial do suposto Papa. Não, não. Não consultei a carne nem o sangue. Não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém. Agora alguém fala assim, mas peraí, que falta de respeito. Tinha lá os apóstolos lá em Jerusalém, como que ele não foi para Jerusalém para aprender, né? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. É interessante isso aqui, porque nós vemos que isso aconteceu, algo semelhante, no chamado de Moisés. Moisés também foi chamado pelo Senhor para liderar o seu povo, para sair do Egito. Primeiro ele quis fazer isso na força da carne, né? E acabou matando um egípcio, precisou fugir. Mas depois, quando ele foi chamado, ele ficou 40 anos no deserto cuidando de cabras. Ele teve um retiro de um grande tempo antes de partir para a missão que Deus havia designado ele. Moisés também, Deus havia escolhido ele antes, né? Nós vemos isso por várias evidências da vida dele. Então aqui, ele não voltou para Jerusalém, Paulo não fala, não tornei Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Então, seria lógico ele ir para Jerusalém. Tipo assim, bom, deixa eu ver, agora eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, deixa eu ir para Jerusalém, conversar com Pedro, com Tiago, com João, com os outros apóstolos, para aprender o que eu tenho que falar. Eu não sei o que eu tenho que falar, porque até agora eu falava só coisa da lei, do judaísmo, e agora o que eu tenho que falar, né? Então ele não foi para Jerusalém, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco, depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 5 anos até tirar o meu diploma de teologia e ser ordenado apóstolo. Não. Fiquei com ele 15 dias. Você não faz um curso de teologia em 15 dias. Você não aprende toda a doutrina em 15 dias para sair pregando por aí. Fiquei com ele 15 dias. Porque tudo que Paulo tinha vinha do Espírito Santo de Deus, direto para ele do céu.
era verdade revelada, não era verdade aprendida. Nós aprendemos a verdade por meio dos apóstolos, mas os apóstolos não aprenderam a verdade, eles receberam a verdade. Eles receberam por inspiração divina. Paulo explica muito bem isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele fala no versículo 4, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, ou dos principais homens desse mundo, conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou. Ele não fala aqui, mas Pedro me ensinou essas coisas. Não. Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aqui tem um ensino importante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Senão o Espírito de Deus. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, tem um vizinho, aqui, né, o meu vizinho. Eu não conheço ele perfeitamente, porque ele tem um espírito dele, mas eu não tenho como entendê-lo perfeitamente, porque eu não tenho o espírito dele. Mas se existisse uma máquina que fizesse um transplante de espírito, e o espírito dele viesse para dentro de mim, aí eu ia falar assim, agora eu entendo como ele pensa, porque eu recebi do espírito dele para entender a maneira dele ser. Mas, no caso aqui, os apóstolos, eles receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o que eles aprenderam do Espírito Santo de Deus por revelação, ele vai explicar no versículo 13 as quais coisas, né, que ele falou um pouco antes, também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A revelação que o Espírito Santo deu aos apóstolos foi palavra por palavra. Quando alguém acha que a Bíblia é... não, mas isso é Paulo que disse. Paulo recebeu a inspiração, palavra por palavra. É como quando os mais velhos aqui devem se lembrar do tempo do telex, né? Quem trabalhou em banco também, tem aquela máquina. Você olhava para ela ia escrevendo palavra por palavra, conforme recebia lá pela linha telefônica, a impressora ia escrevendo o que ia recebendo. Assim foi a inspiração das Escrituras. Os apóstolos, e antes deles os profetas do Antigo Testamento, recebiam palavra por palavra aquilo que o Espírito Santo queria revelar. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.